Agradeço a presença de todos vocês aqui. Gostaria de, antes de mais nada, apresentar a nossa equipe aqui da Almaco. Luiz Boloni, nosso coordenador técnico do laboratório, responsável por todo o trabalho de desenvolvimento de moldes, modelos, processos, e também o responsável pelas demonstrações práticas nos cursos que a gente ministra, tanto dentro da Almaco como em company, em outros estados, em outros países. Lucas, parece comigo, é meu filho, não tem como negar, né? Mas ele tem saúde, graças a Deus. É o nosso assistente, está trabalhando com a gente aqui há um tempo já, 1 ano e pouco, né, Lucas? 2 anos já vai fazer, o tempo passa. Tá? E eu sou Paulo Camato, sou gerente executivo da Almaco. Tá? Mais uma vez agradecer a todos, agradecer a administrador de eventos por possibilitar de a gente estar aqui hoje fazendo a demonstração. A gente fez uma apresentação com uma palestra na área de construção civil hoje bastante interessante. Quem esteve lá naquela palestra? Você. O restante ficou preso lá na outra. Bom, gente, a gente vai fazer 2 demonstrações para vocês. A primeira é do RTM Lite, eu não vou perder muito tempo agora, vou apresentar para vocês o que é o RTM Lite. É um processo de molde fechado a baixa pressão, tá? Onde a gente injeta resina, mas ao mesmo tempo que injeta pressão, a gente tem um assistente a vácuo. E a gente remove um excesso de pressão. Então o RTM Lite trabalha num processo de injeção a baixa pressão. Sempre abaixo de 1 bar, nunca acima de 1 bar. Por quê? Os moldes são extremamente leves, praticamente são moldes como a gente utilizaria na laminação manual. Então eles não resistem à alta pressão, obviamente, né? Se a gente quiser trabalhar com mais pressão, aí a gente vai trabalhar num sistema que é o RTM convencional, que os moldes têm que ser muito bem estruturados para resistir e não romperem ou abrirem devido à pressão que eles vão sofrer, ok? Esse processo é bastante interessante porque ele possibilita para quem é laminador aqui, quem já atua na empresa, faz laminação manual. Levanta a mão. Ninguém? São todas pessoas. Opa, temos aqui. Alguém aqui atua nessa área? Não? Na área de matéria-prima, alguém? Estudantes, alguém? E o resto não faz nada? Hã? Puxa, é só curioso. Tá bom, gente. Bom, então nesse processo a gente usa moldes bastante leves. E essa é uma grande vantagem, o RTM Lite, que possibilita para quem trabalha na laminação manual convencional, que usa só um molde, poder estudar um sistema de processo fechado, onde a gente não tem manipulação de resina, não tem vapores de estireno, reduz a perda de processo e consegue aumentar a produtividade desses materiais, ok? Então nós temos o molde inferior e a contracapa, que é o molde superior. Nessa contracapa, nós temos um sistema de vedação. Dá uma seguradinha que senão a câmera não pega. Mas aí o pessoal daqui não vê. Nós temos um sistema de vedação externo e um sistema de vedação interna. Nessa área, no contorno do molde, na flange do molde, que a gente chama de flange técnica, nós vamos aplicar um sistema de vácuo para fechar o molde. Então não vamos usar grampos, prensa, não vamos precisar usar nada de fechamento. O molde vai fechar por retirada de ar. A gente retira o ar dessa lateral e o molde vai fechar. Depois nós temos na parte interna, na cavidade da peça, um ponto de injeção e um ponto de saída de vácuo de depressão. Tá? Esses vão fazer o preenchimento da peça, onde a resina vai entrar, vai fluir por todo o perímetro da peça e vai fazer a complementação enchendo o reforço com resina. Para que a gente possa trabalhar em compósito, a gente tem que trabalhar sempre com o reforço, não somente a resina. Então, dentro do molde, nós colocamos o reforço, é uma manta formável a frio, que foi colocada aqui dentro, já pré-moldada, e nós vamos fechar o molde com essa manta. Ok?
Dúvidas por enquanto, gente? Tá tranquilo? Podemos fechar o molde? Então vamos lá. Deixa o Luiz fechar. Importante também, sempre que trabalhar com molde macho e molde fêmea, com contracapa, ter os pinos guias, para que ele posicione adequadamente o molde não torça, não mude a espessura da peça. Então, no mínimo, 3 pontos, 3 pinos guias. Nunca usar 2, sempre no mínimo 3. Pode usar 4, pode usar 5, 15, mas no mínimo 3 pontos para dar um ajuste perfeito. Agora ele fechou o molde. Veja que o molde estava. Já deu vácuo. Ele já fechou com essa mangueira de vácuo que está conectada aqui. Ele está dando vácuo em todo o perímetro do molde. Tá? Então isso já possibilita de fechar o molde completamente. E agora ele vai fazer um teste para garantir que esse vácuo da flange não está passando para a cavidade interna. Esse teste a gente faz fechando as duas entradas e ver se não gera vácuo aqui. Se gerar vácuo, tem algum problema, tem que parar o processo e sanar o problema de vedação. Senão o processo não vai funcionar, tá, gente? Então, como vocês puderam ver, nós temos uma saída de vácuo. Nessa saída, nós temos um pote de excesso de resina. Por quê? A mangueira de vácuo está conectada aqui. Se entrar resina nessa mangueira, ela vai para a bomba. Então, cada peça você vai ter que comprar uma bomba nova. Não vai ser economicamente viável. Tá? O ideal é que você não troque essa bomba por muitos anos. Então, aqui existe um pote que o excesso de resina vai parar nesse pote. O pote pode estar preso no molde ou poderia estar preso numa mangueira fora do molde e depois indo para a bomba. Importante, sempre que for trabalhar com sistema a vácuo, vocês terem um recipiente de segurança para que a resina não vá para a sua bomba de vácuo. Ok? Fica ali atrás. Agora o Luiz está ajustando a pressão de vácuo na cavidade. Na parte do perímetro, nós estamos usando vácuo pleno, o que a bomba permitir. Então é 0,8, 0,9 bar de vácuo. Aqui, com esse sistema, eu tenho como regular quanto eu quero de depressão. Então nós estamos regulando aqui com 0,1, é isso? 0,2 bar de depressão. Tá? Então na parte lateral nós temos 0,9. E aqui nós temos o vácuo regulado com 0,2. Quando trabalhar com resinas poliéster, nunca se esqueçam que vocês não podem passar de uma depressão de 0,6. Por quê? Se passar de 0,6, se colocar 0,7, 0,8 bar, o estireno da resina vai soltar das moléculas da formulação e ela vai ferver, ela vai encher de bolhas. Então, só com resina poliéster, só pode trabalhar com depressão até 0,6 bar. Tá? Com epóxi, não há problema nenhum. Pode trabalhar com 0,7, 0,8, até 0,9, sem problema nenhum. Esse é um erro muito comum. As pessoas aplicam o vácuo direto com resina poliéster ou uma resina vinil éster. Todas as resinas que contêm monômero de estireno, elas não podem trabalhar com depressão acima de 0,6. Senão ela vai ferver, ok? Agora o Luiz está conectando a bomba injetora. Vocês vão perceber que o bico de injeção está fora da peça. Isso é feito dessa forma nesse processo do RTM Light. O RTM Light a gente não injeta na peça, a gente injeta no perímetro da peça. Existe um canal em todo o contorno que faz a resina fluir. Já está começando a injetar. Cronômetro está aí? Veja que a resina está fluindo pela lateral.
e ela vai enchendo toda a cavidade. Ele está mostrando lá. Veja que a resina vai enchendo. Ela já está fluindo, chegando próximo do copo. Está indo bem, Luiz. Nós paramos a injeção e o processo continua. O vácuo agora está puxando a resina e terminando de fazer o preenchimento da peça. Então, a gente, se tiver uma máquina com um controle, um CNC, que a gente defina que vai, por exemplo, essa peça nós vamos injetar 980 gramas, você programa a máquina com 980 gramas, injeta, ela para automaticamente. Nesse caso, essa máquina a gente vai olhando. Nós não temos esse sistema, mas pode ter um sistema desse, ou um contador de batida de bombas, tipo 5 batidas de bomba, 7 batidas de bomba. Esqueceu de tirar a pressão? Depois de injetar, a gente fecha. Tem que tirar a pressão da máquina antes de cortar. Ainda bem que estava longe, aí não espirrou em ninguém não, né? Tranquilo. E aí a gente aguarda a polimerização da peça, mantendo o sistema de vácuo conectado até a polimerização da peça. Tá? Não pode desligar o equipamento enquanto a peça não polimerizar. Alguma dúvida, gente? A gente aproveitar esse tempinho agora? Pois não? Você podia falar no microfone, porque aí todo mundo ouve. Paulo, quanto tempo é necessário? Nesse processo, o que a gente faz? A gente regula o tempo conforme a necessidade da peça. Nessa, nós regulamos ela para 5 minutos. O tempo de gel de 5 minutos. O tempo de injeção dessa peça na demonstração é em torno de 1 minuto e meio. Que a gente faz bem... que a gente faz bem lento, dá menos de 1 minuto se for numa linha de produção. Né? Então, o ideal é que você regule o tempo de gel de 2 vezes a 3 vezes o tempo que você tem de injeção, quando você está começando. Para qualquer problema você poder corrigir, dá tempo. Depois, com o tempo, você aperfeiçoando o teu processo, aí você pode ir reduzindo o tempo de gel para menor. Né? Mas eu recomendo que fique no mínimo 1,5 vezes o tempo, 2 vezes o tempo, tá? Para ficar um pouco mais tranquilo. Você aplicou o gel e somente? Bem lembrado, eu acabei esquecendo, falei do reforço. Esse molde, primeira coisa, como ele é de compósito, se eu não trabalhar com um agente desmoldante, tudo que eu colocar aqui vai aderir, né? Uma cola com outra vai colar. Então esse molde foi tratado com um sistema semi-permanente, feito todo o tratamento nesse molde. Depois disso, aplicado um gel coat com aditivo especial para quem trabalha com semi-permanente. Quem utiliza os sistemas desmoldantes semi-permanente, ele tem que falar com o seu fornecedor de fornecer gel aditivado para semi-permanente. Porque se ele não tiver esse aditivo, ele abre. Ele não fecha completamente. Então nós aplicamos o gel coat, aguardamos a polimerização e aí colocamos a manta moldada a frio dentro da peça. Aí nós fechamos, fazemos o teste de vedação. Mais perguntas, gente? Tranquilo? Hã?
como não deu para ver a resina caminhando dentro do molde, eu queria saber se tem uma trilha já pré-definida ali para a condução da resina na hora que você foi enchendo. Ela tem uma trilha no perímetro do molde. Aqui em volta do molde ele tem uma trilha, tá, que é a perda de material por dentro. Que a resina corre por essa trilha e ela vai depois já preenchendo, laminando a resina, entrando na resina. Em cima do reforço não tem trilha nenhuma. Ela flui pelo próprio reforço. Esse reforço é especial para processo de RTM. É um processo, é um reforço que tem fibra de um lado, fibra de outro e um núcleo de PP expandido no meio, onde a resina flui por dentro desse núcleo. Tá? É muito difícil determinar as dimensões do molde para eu determinar a espessura da peça? Eu não entendi bem a tua pergunta. Tenta reformular, por favor. Como é que eu faço para saber a espessura da peça que eu quero, usando RTM? Isso você vai definir no teu projeto. Porque no RTM, na verdade, a espessura é definida na hora de fabricar o molde. Então, na hora que eu fabrico o molde, como é que eu fabrico o molde? Ok. Eu faço a parte inferior, tá? Em cima dessa parte inferior, eu crio todas as espessuras que eu desejo da minha peça. Com cera calibrada, com elastômeros, com lençóis de borracha. Se a peça for plana, pode usar MDF, compensado, dependendo da espessura, né? Então você trabalha, cria toda a espessura, aplica um desmoldante sobre essa espessura toda, lamina a contracapa, faz a contracapa, desmolda, tira todo esse material de dentro e você tem um molde com todas as cavidades. Aí você tem a cavidade da peça, o encaixe da borracha, a área de vácuo, a área de vedação lateral. Então você cria toda essa configuração da peça e a espessura da peça você cria lá, tá? Você cria já antes de fazer essa parte de cima. No RTM não é que você laminou esse molde e lamina outro em cima, não. Você tem que criar todas as espessuras, todo detalhado. Porque o que você fizer é o que vai ser reproduzido. Se fizer bem feito, você tem uma grande chance de ter uma peça bem feita, tem chance. Se fizer mal feito, você tem 100% de certeza que não vai ter. Tá? Aqui já foi. Agora começou a reação isotérmica, né? Ela começa a gerar calor. Esperar mais um pouquinho aqui, a gente já desmolda. Dúvida, gente? Aproveita, hein? É uma aula gratuita hoje, hein? No perímetro que corre a resina, não tem reforço. Se eu precisar de uma peça que tenha reforço, principalmente nos cantos, depois de desformar, eu tenho que eliminar essa parte do perímetro? É importante essa pergunta. O perímetro da peça não tem reforço nenhum. A peça é feita com uma manta que aumenta o tamanho. Então, a peça não é feita com a manta exatamente na medida. Ela é feita maior, de 5 a 10 milímetros maior. E aí, que você tirou essa peça, você recorta esse perímetro. Isso aí é a tua perda de processo. Então, conforme o tamanho do teu perímetro, é o quanto você vai perder de material em cada peça que você vai produzir. Tá? Que é esse canal em volta. Ok? Então, nesse processo, a laminação manual, você chega e recorta a rebarba quando está meio borrachudo, que a gente chama, né? Está verde. Nesse processo, não. Você já tem que entrar com um processo de corte mecânico. Com uma serra diamante, uma tupia, ou um robô, melhor ainda, que já faz o recorte. Ok? Agora o Luiz já começou o processo de polimerização, ele já tirou o sistema, veja que ele só tirou o sistema de auxílio de vácuo, mas ele está mantendo o sistema de vácuo de fechamento
ligado, ok? Porque ele ainda está em processo de polimerização. Não tem um pouco de água aí? Põe uma tampa aqui em cima que vai ferver. Esse também é a outra perda que tem. Conforme você injeta, tá quente, tá? Tá quente, hein? Cuidado que tá quente. Tá? Essa é a outra perda que você tem no processo. Você sabendo injetar, você vai diminuindo essa perda. Né? Nossos alunos lá chegam a tirar só essa pontinha aqui quando eles fazem os cursos de perda. Né? Controlando bem o processo, tal, você consegue minimizar também. Tá? Eu não vou passar porque esse material está chegando a 120, 140 graus de pico isotérmico. Aí pode gerar alguma queimadura, ok? Gente, outra coisa importante, né? Sempre que vocês trabalhar na área manipulando materiais químicos, né? Resinas, peróxidos, primeira providência, óculos. Sempre usem óculos de proteção. Ah, porque eu só vou pôr um pouquinho ali na... É aquela hora que acontece o acidente. E os olhos são muito importantes na vida da gente. Vai manipular resina, uso de luvas. Né? Vai ficar exposto ao vapor da resina, tem que usar... Lucas, pega a máscara que está aí em cima. Abre ela. Eu vejo em muitas empresas pequenas, principalmente, que o pessoal fornece aquelas máscaras branquinhas. Aquela máscara para resina não funciona, aquilo é para pó, para lixamento. No caso de manipular produtos químicos, tem que ser máscara, no mínimo essa, com carvão ativado, que ela vai ajudar a proteger dos vapores. Aquelas que são todas brancas, como essa, e não tem carvão ativado, não é o recomendado para o setor, tá? Então, sempre que manipularem óculos, luvas, máscaras, avental, roupa velha, né? Sempre pinga. Nos cursos as meninas vêm com aquele salto Luiz XV, lindo de morrer, cai uma gotinha de resina, é triste, né? Então, tome cuidado com isso também. Manter o local sempre limpo, esse é um processo que possibilita isso. É muito fácil manter o local de trabalho limpo, organizado. A não ser que você não esqueça de tirar a pressão da bomba de resina, pode espirrar a resina. O Luiz agora acabou de me falar que ele fez isso para mostrar o que não deve ser feito. Eu não tinha percebido. Como é que está aí? Como é que está aí? Pode desligar o vácuo? Acho que pode, né? Vamos experimentar desligar o vácuo? A gente não tem... será que desmolda? Gente, está aí a peça injetada. Tá? Então, vocês veem que tem um perímetro. Acho que ele está pegando. Está pegando ali. Então, tem um perímetro aqui, né? Que é só resina. Todo o perímetro da peça é só resina, que é o nosso bico de injeção. Então, em vez de ter um bico de injeção, a gente não tem um ponto de injeção. A gente tem um perímetro de injeção, que é muito melhor. Tá? Alguém pode perguntar, mas eu não posso injetar no meio? Posso. Só que essa peça que eu injetei em 1 minuto, 1 minuto e meio, se eu injetar pelo meio, eu vou levar 5 a 8 minutos para injetar. Vale a pena? Né? Então, é melhor fazer o perímetro, porque você vai ter que recortar a rebarba de qualquer jeito. Sempre você vai ter uma perda de material pelo perímetro da peça. Ok? Outro fator importante, molde, gente, a gente tem que tratar com muito carinho. Eu sempre falo, molde vem de mãe. É as nossas mães. É ela que dá o nosso pão,
ela que dá a nossa continuidade de vida. Nunca usem martelos de borracha, estilete para sacar a peça, né? Se tiver alguma dificuldade, busque usar um ar comprimido. Se a peça é muito complexa, faça pontos de extração com sistema de extratores. Mas não batam no molde, não risquem o molde. Principalmente o molde de RTM, essa área lateral, ela é molde também, a gente chama ela de flange técnica. Ela não pode ser riscada, ela não pode ser danificada, porque senão ela vai afetar todo o sistema de vedação do vácuo. Então ela tem que ser tratada tão bem quanto a parte interna. Tá? Mais um tempinho. Tá bem lento, hein? Falei pra você, põe 3. Você não acredita em mim? Dúvida, gente? Tranquilo. Eu tenho 2 perguntas inicialmente. Uma é por que você não pôs vácuo na tampa, pôs por baixo no molde. E a segunda, eu gostaria que você falasse um pouco dos equipamentos e acessórios que você utilizou. Bom, um dos motivos de ter colocado o vácuo, não ter colocado na tampa, é justamente porque a gente abre a tampa por último, né? E essa mangueira, para não ficar por cima, a gente põe por baixo. Mas só que tem um furo no guia. Tem um furo no guia, tá? Fica mais prático para manusear, entendeu? Entra por baixo. Tem um furo no guia aqui, ó. Pelo guia, tá? Assim fica mais limpo aqui em cima, né? Fica tirando a válvula em cima, manuseando a contracapa. E a outra é sobre os equipamentos. Ok. Então nós temos que ter uma bomba de vácuo, de preferência com tanque. A nossa está sem tanque, mas o ideal é que tenha um tanque de reserva, caso aconteça, por exemplo, uma queda de energia. Nesse sistema, eu perco o meu processo se eu estiver injetando. Então é bom ter um tanque, né? E eu tenho 2 saídas de vácuo. Uma direta, que é a inferior. Essa é para fechamento. Eu não estou preocupado em regular a pressão dela. Ela sai com o máximo que a bomba me permite, que é 0,9 bar. E a superior, eu tenho um sistema de regulagem, que é o que conecta no sistema de auxílio à injeção, onde eu regulo o equipamento. Tá? Esse equipamento é um equipamento especial, que foi feito especialmente para nós, pela Fibermac, porque nós viajamos muito, nós fazemos cursos em company, e nós precisamos ter alguma coisa compacta. Não é fácil pôr isso dentro da nossa mala, para levar, né? Então, nós desenvolvemos junto com ele, o Luiz trabalhou muito nesse projeto, de reduzir o equipamento. Aqui nós temos uma bomba principal, que é o motor da máquina, só que é uma bomba que não é elétrica, é pneumática. Então ela trabalha com sistema de pulso de ar reverso, tá? Onde ela aciona um sistema de bomba de resina de 2 estágios. Tanto quando ela está subindo, ela está puxando resina, quando ela está descendo, ela está puxando resina. Tá? Esse aqui é uma bomba escrava, que a gente chama, que é a do catalisador, onde nós temos toda a regulagem de percentual. Isso é muito importante também, gente. Percentual de catalisador. Não usem mais do que 3%, não usem menos de 1%. O ideal é trabalhar de 1 a 3%, conforme a temperatura, a regulagem. Menos disso, você não vai ter uma polimerização completa. Mais disso, você vai gerar radicais livres na tua peça, que podem comprometer seriamente a qualidade estrutural da tua peça. Tá? Bom, voltando. Então, você tem a regulagem. Essa bomba, ela é chamada de escrava porque ela é conectada nessa bomba. Então ela trabalha em conjunto. Conforme desce a bomba principal, ela desce e sobe junto. Deixa eu mostrar aqui. Ela está conectada, né, Luiz? Posso pôr para recircular? Veja que ela está conectada, olha. Ela está trabalhando em conjunto, né?
Então, se eu desconectar a bomba escrava, aí só a bomba de resina trabalha. Ok? Por isso que ela chama de escrava. A gente trabalha conectando uma com a outra. Elas têm um sistema de segurança, ela estava trabalhando, não estava injetando. Como é que eu posso fazer isso? Ela tem um sistema de retorno. Então, conforme eu quero só que ela recircule o material, eu abro o retorno, tanto dela como da resina, e faço o material ficar recirculando e ela trabalhando. Isso é muito importante, sempre que for começar a trabalhar de manhã, por exemplo, dar uma recirculada no sistema. Como? Todas elas, isso aí é padrão. Isso é padrão. Hã? Não, essa é uma injetora. Injetora de RTM. Essa aqui ela faz um RTM de alta pressão de 6 bar. A gente subusa ela aqui. A gente fica, ela não faz nada. Ela só simplesmente leva a resina até lá. Mas é uma injetora que pode injetar uma peça de um caminhão de 5, 10 metros quadrados. Tanto como qualquer outra. Tá? Com esse mesmo porte, você só tem a regulagem de pressão. Na verdade, você regula a velocidade e a força, aumentando ou diminuindo a pressão da bomba. Tá? Então você consegue um movimento bastante suave, como agora, olha, fazer bem lento. Tá? Até uma alta produtividade. Então ela te faz assim, de meio quilo a 10 quilos por minuto. Ela consegue um range muito grande de injeção. Tá? Agora essa aqui não deve nada a qualquer outra máquina. Tá? Aí depende de quanto, eu sempre falo, quanto você quer gastar, quanto você quer investir. Né? Uma máquina dessa deve estar em torno de 20, 25 mil, acredito. Uma máquina com CNC e tal, você vai para 40, 50 e aí vai. Né? Então, depende de quanto você quer fazer o investimento. Tá? Já sacou a peça? Não deu tempo. Bom, gente, o processo é esse. Né? A peça ainda está um pouquinho quente, acho que a gente pode... Não vai queimar ninguém, não. Dá mais um tempinho. Tá. Então vamos dar mais um tempinho, a gente põe ela para rodar. Vamos fazer infusão? Tirar de lado? Põe aqui do lado, deixa aqui na frente. Então, ela quando está polimerizando, a gente vai montar o processo de infusão, tá, gente? Então, se tiver alguma dúvida também, por favor, a gente já vai conversando, porque eles não estão querendo deixar eu trabalhar, só querem que eu fale, né? Deixa eu ver aquele alicatinho que vocês prenderam a mangueira. O alicate, o sistema de fechamento da mangueira. Ele está um pouquinho sujo de resina, que espirrou, tá? Mas é um excêntrico, é uma coisa muito simples, foi desenvolvido com a gente lá no CTCOM, junto com a Fibermac. Então você coloca a mangueira, não vai me apertar, hein? Coloca a mangueira aqui dentro e simplesmente você dá um giro, é um excêntrico, ele espreme. E você elimina aquele alicate de 70, 80 reais lá, que ficam lá jogados, e depois trava tudo de resina. Tá? Fusão, ok. Exatamente, esse é um novo sistema, né? A gente viu um sistema de molde fechado RTM Light. Esse aqui é um processo de infusão, tá? Nesse processo, nós só vamos usar o único equipamento, investimento, é a bomba de vácuo. Somente ela. Não há necessidade de ter a injetora. Nós vamos usar a injetora pela facilidade de já preparar a resina, não ter que sujar potinho, então vamos usar, mas não tem necessidade da injetora, e nem se pode usar uma injetora aqui, porque senão o plástico ele levanta e não há como.
né? Nesse sistema, o processo de infusão, ele consiste em você preparar o molde com desmoldante, né? Agora eu lembrei, aplicar o gel coat, colocar todos os reforços, tá? Colocar os materiais auxiliares para a resina fluir, artérias, media flow, o que for necessário, tá? Fecha tudo com um saco plástico, uma vedação lateral, aplica-se o vácuo, sem resina. Está tudo ok, sem vazamento, se abre a entrada de resina e a resina é transferida, ela é sugada, como fosse uma Coca-Cola de canudinho, uma Coca-Cola com canudinho, ela é sugada para dentro do molde e ela vai preencher toda a cavidade. Não, bomba de vácuo. Está sugando o ar. A bomba tira o ar e entra a resina. Tira o ar e entra a resina. É o princípio. É o princípio. Veja que nesse caso a gente não tem aquele potinho, lembra na contracapa daquele molde, a gente tinha um pote de resina, né? Aqui nós não temos um pote de resina. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um pote externo, esse pote, que vai ser conectado na bomba de vácuo, que caso ocorra da resina entrar no sistema, ela vai cair aqui dentro e não vai para a bomba de vácuo. Tá? O material de infusão, onde é que está? Ali. Bem lembrado, vou pegar aqui. Só um minutinho que eu vou responder a pergunta dele. Essa fita de vedação, ela é chamada de tech tape. Também aqui no Brasil, ela é conhecida como bambam. Não sei se porque ela é elástica, alguma coisa assim. Mas para definir isso, é como se fosse um chiclete com gosto horrível. Não experimente, não vale a pena. Muito adesivo, muito elástico. Pode pegar. Depois pode passar para o pessoal. Então, essa fita que é usada para vedação é chamado de tech tape ou fita bambam. Filmes, são vários tipos de filmes que a gente utiliza. Vou começar de lá que eu estou negligenciando esse canto, né? Então, não, ele é atacado, é a nível de nylon ou poliéster. Não, não é reaproveitado. Esse material todo se perde a cada peça que você fabrica. Outro material que é usado é um tecido de nylon, que ele serve como desmoldante para tudo que é colocado em cima. Por exemplo, existe uma artéria aqui colocada em cima da fibra. Se eu não colocar esse tecido de nylon entre o reforço e o que eu colocar em cima, tudo vai ficar grudado na minha peça, ok? Ele é um filme desmoldante. Então, onde eu vou colocar alguma coisa em cima, eu coloco esse filme primeiro em cima do reforço. E depois eu posso pôr o que eu quiser ali em cima disso, que ele vai desmoldar da minha peça. Ok? É uma por cima, né? Outro material que é usado é chamado de media flow. Esse material é colocado por cima do PillPly para ajudar a fluir a resina com maior velocidade. Peças muito finas, que a gente tem dificuldade da permeabilidade do reforço, a gente usa esse tipo de material. E mangueiras e artérias. Este preto que vocês estão vendo, você poder focalizar esse preto aqui, tá? O que é esse cano preto? É um cano espiral.
por onde a resina vai vazar. Então eu direciono a resina para onde eu quero e ao mesmo tempo ela vai preenchendo e vazando para os lados. Tá? Presente para você. Eles têm várias medidas, várias espessuras que são usados. Uma das vantagens do processo de infusão é a redução de peso da peça e também a eliminação de bolhas de ar do laminado, né? O nosso grande inimigo da engenharia, quem é da área de engenharia aqui? Engenharia. Mais alguém aí? Engenharia. Aqui, pessoal de engenharia. Imagine vocês calcular a ruptura de uma peça em compósito aonde vai dar uma bolha de ar. Vamos ficar louco, esquece. Então nós temos que eliminar o nosso grande inimigo, que é a bolha de ar, dessa equação. Já não é fácil calcular compósito, laminados, estruturas em lâminas, é bastante complexo. Eu sempre falo que essa área de engenharia de materiais compósitos é para engenheiro que não é preguiçoso. Para aquele engenheiro que gosta de olhar uma tabelinha e falar é isso, não entra na área de compósito. Ele tem que calcular cada peça como tem que ser fabricada, definida lâmina por lâmina do reforço, para ele definir a estrutura da peça final. Então é uma área que as pessoas têm que trabalhar muito e falta muita mão de obra. Tá? Inclusive tem muitas empresas ainda hoje que usam mão de obra do exterior por não ter tanta mão de obra disponível nessa área no país. Tá? Por isso que nós estamos trabalhando muito com cursos de pós-graduação. Vamos formar uma turma agora em dezembro em Curitiba. Já estamos com uma em Caxias na metade. Ano que vem vamos estar com Joinville, segunda turma em Curitiba. E eu vou rezar até o final de 2013 ter uma em São Paulo, que é uma vergonha que em São Paulo a gente não conseguiu fechar uma turma, mas nós vamos fechar. Tá? Mas voltando à questão do processo, uma grande vantagem é essa que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um laminado feito com 4 mantas 450, laminado feito à mão. Tá? Essa peça está com uma espessura de 3,8 milímetros e com 80 gramas. Aqui eu tenho a mesma peça com 4 mantas, feita pelo processo de infusão. Está com 48 gramas e 1,9 milímetros. E acreditem quem quiser, os engenheiros sabem disso. Essa peça de 48 gramas é mais resistente que essa peça de 80 gramas. Porque ela tem 70% de reforço e 30% de resina. Ela está altamente dimensionada pelo reforço. O reforço é que vai dar estrutura mecânica na minha peça. A resina, a única contribuição da resina, não desmerecendo, ela aumenta a rigidez. Tá? Mas na resistência mecânica em geral, a tração, flexão, tudo mais, essa peça muito mais fina, é mais resistente e usou 50% de resina dessa peça. Então uma peça que eu faria normalmente aqui com 1 quilo, 2 quilos, em infusão eu faço com meio quilo de resina. E com uma qualidade extremamente superior no produto final. Essa é uma grande vantagem desse produto. Espaço para lá depois. Se puder passar. Veja, ele está mandando a resina para o pote. Isso, por favor, pega ali o pote, isso. Ele está colocando a resina no pote. Aí do pote ela vai para o molde e vai fazer o preenchimento do molde. Ela vai ser sugada para dentro. Que reservatório? Ah, tá. Ok, pode ser, pode ser. Agora ele vai abrir a resina. Veja que a resina já está fluindo aqui, ó, fazendo o enchimento pela artéria que eu defini. Eu quero que essa resina vá nesse sentido. E ela foi, e ela está agora preenchendo toda a cavidade do molde. A espessura é definida pela pressão que eu tenho. Aqui eu não estou preocupado com espessura, eu estou preocupado com teor de reforço.
Aqui eu não consigo controlar a espessura. Veja a resina fluindo, né? Ela vai lentamente, ela vai preenchendo toda a peça. Aqui vocês podem ver a media flow funcionando, a artéria funcionando. O peel ply aqui embaixo, esse aqui é peel ply, tá? Foi muito bem, hein? Veja que aqui a parte da frente ela já preencheu, só está faltando a parte de trás. Agora o Luiz vai fechar o sistema. Ele não pode esquecer de fechar, gente. Se não esquecer, vai continuar entrando resina e saindo. É um sistema contínuo. Então você tem que, primeira providência, fechar a entrada de resina e manter o vácuo até a polimerização novamente. Tá? Tem que manter o sistema ligado. E aí já preencheu toda a cavidade. Sem uma gota de resina, sem sujeira. Um pouquinho de desperdício aí, que na demonstração a gente sempre usa um pouco a mais. Vai que falta. Deu para ver o processo, gente? Vocês acompanharam? Deu para ver que é uma coisa... Parece simples também, né? Às vezes a gente mostra coisas e fala, pô, mas é muito fácil. Mas precisa muito cuidado, tá? A desvantagem, até agora eu falei só coisa boa, né? Legal isso, show de bola, né? Mas e a desvantagem desse processo que ninguém fala? Vocês viram que nós chegamos com isso tudo montado aqui, né? Vocês perceberam que já estava todo montado. Por quê? Se nós fôssemos montar isso aqui, normalmente o Luiz leva de 1h30 a 2 horas para deixar esse sistema montado. Então, o processo de infusão realmente é muito simples. O que pesa é o tempo de preparo. Tá? O tempo de preparo tem que ser, trabalhoso. É uma arte. E tem que tomar muito cuidado para não furar o filme, para colocar as conexões retas, não ter vazamento. Se tiver um furo de agulha no sistema... não funciona. Você pode ter uma pá eólica de 70 metros. Um furo de agulha no filme, o sistema não funciona. Você perdeu uma pá de 80 metros. Tanto faz o tamanho da peça. Se é uma peça pequena ou grande, é igual. Você vai ter que trabalhar com o quê? Permeabilidade do reforço, né? E fluidez da resina, para determinar o enchimento da peça. Somente isso que é muito importante adquirir conhecimento. Então, o que a gente sempre recomenda também na Almaco, esse teste é muito fácil para quem trabalha com laminação manual, pegar um molde na sua empresa e fazer um teste, comprar um pouquinho desses materiais e fazer um teste no seu próprio molde. Não precisa construir molde, como no caso do RTM Light. Você testa, mas faça teste em peças pequenas. Não queira fazer um teto de ônibus como hoje é feito, porque ninguém começou fazendo um teto de ônibus e ninguém começou fazendo uma pá eólica de 70 metros. As pás, no processo de infusão, começaram a ser feitas com 1,5 metro. Passaram para 2, 5, 10. Então, eu sempre recomendo para quem está começando, tanto no processo de RTM Light, tanto no processo de infusão, veja dentro da sua empresa uma peça pequena, que se de repente você perder 1, 2, 5, 10, você não vai quebrar a tua empresa. Né? Você vai fazendo os testes e com isso você vai crescendo. Isso não sou eu que digo, o mercado diz. As empresas de sucesso no setor de infusão, no setor de RTM Light hoje, foram empresas que começaram com peças pequenas, adquiriram conhecimento e foram ousando a cada dia mais. E hoje, por exemplo, eu fico muito orgulhoso de ver empresas fazendo uma pá eólica de 60 metros, 70 metros, já tem um projeto de uma de quase 80, um ônibus, um teto de ônibus completamente injetado de 12 metros de comprimento no processo de RTM e infusão, painéis fantásticos, embarcações de 100 pés, 200 pés, de 70 metros, enfim, maravilhosos, mas eles não começaram fazendo isso de primeira, tá? Eles começaram numa bancadinha, começaram aqui,
depois foram para um laboratório e foram evoluindo, adquirindo conhecimento, experiência, até chegar ao ponto que eles chegaram. Tá? O Luiz está me chamando a atenção que nós fizemos uma emenda aqui na mangueira, bem aqui. Isso nós fizemos para a questão de transporte. Não pode ter emendas aqui, porque pode correr o risco de entrar ar nas emendas. Mas a gente gosta de assumir um risco, né? Então a gente fez uma emenda por causa do transporte, né? Para já trazer tudo pronto. Mas evitem de ter emendas, né? Facilitando o processo de vedação. O grande desafio de vocês, gente, é fazer esse sistema que não entre nada de ar. Não pode entrar nada. Então, tudo que for para facilitar, ajuda, né? Meu profeta sempre diz isso. Tudo que ajuda, não prejudica, né? Então, procurem sempre se atentar a esses detalhes. Normalmente, 90% dos erros são nesses pequenos detalhes. Aí a gente desanima, o processo não funciona, não dá certo, e a gente está pecando por um detalhe tão pequeno, né? Que poderia já ter dado um resultado. Então, preste atenção nos detalhes. Tá? Eu estava falando das desvantagens desse processo, falei do tempo de preparo. Tá? Outra grande desvantagem que me dói o coração. Todo esse material que você levou 2 horas para montar aqui, no final do processo, você vai remover esse material e jogar fora. Não é reaproveitável. Isso me dói o coração. Esse processo é maravilhoso, mas tudo isso aqui é jogado fora. Aí você olha um outro lado, mas espera aí, eu deixei de consumir 50% de resina na minha peça. Está compensando, ok, está me ajudando. Estou tendo um produto de melhor qualidade, ok, está me ajudando, mas isso aqui dói, a gente precisa dar uma solução para isso. E já está começando a ter um movimento muito interessante, que é a substituição de todo esse material do filme, do tech tape, por uma película de um silicone especial, que é reaproveitado. Então você cria uma contracapa que nem no RTM Lite, faz a contracapa de borracha de silicone e usa ela por uma centena de vezes aqui, várias vezes, sem ter que jogar fora. E se furar, você consegue reparar com o próprio silicone. Tá? Isso já é uma tendência lá fora, na JEC em Paris esse ano. Já vi algumas empresas com um movimento muito forte e a gente espera estar com essa tecnologia já implementada nos nossos cursos a partir de 2013. Com uma demonstração, inclusive, com essa película de silicone já pronta, tá? Desenvolvida pelo nosso grande mestre Luiz, que é o homem dos nossos desafios, tá? Para poder estar apresentando o ano que vem para vocês. Dúvida, gente? O vácuo é o mesmo que eu expliquei do RTM, você vai trabalhar aqui. Para resinas à base de estireno, poliéster, vinil éster, não se deve trabalhar com vácuo maior que 0,6, até 0,6, tá? Normalmente você trabalha com vácuo aqui de 0,3 a 0,6, tá? Não dá para trabalhar com vácuo muito pequeno, porque aí também você não consegue sugar, tá? Com epóxi, até 0,9 o máximo, sem problema nenhum. Mas é importante você controlar isso, regular. Para você saber qual a depressão que melhor funciona no teu sistema. Tá? Materiais, voltando. Tech tape, essa fita amarela que faz o fechamento do saco. Filme de saco do vácuo. Esse filme não é um filme de saco de lixo, de polietileno. É um filme especial, tá? Normalmente o pessoal fala que é de nylon. Eu acho que é uma poliamida, porque poliamida é nylon, tá? Ou base poliéster também. Ele não pode ter porosidade e não pode ser atacado pela resina, tá? Então aqueles filmes convencionais que a gente encontra em loja, aqueles filmes plásticos, tal, lonas, não funciona. Nós temos aqui o PillPly, que é um material desmoldante, que a gente coloca em cima do reforço, para colocar qualquer outro equipamento. Ele tem uma outra função também, o tempo é curto, a gente tem que falar um monte de coisa. O PillPly está sendo muito usado até na laminação manual
nas áreas que a gente quer colar alguma coisa na peça. Então, imagine um barco, aquele casco, cadê o casco? Está ali. Presta. Imagine que você vai ter que colar agora o convés desse casco aqui na borda. Qual a primeira providência? Você vai ter que lixar essa borda todinha, não é isso? Tirar o brilho, lixar e aí aplicar o adesivo e fazer a colagem. O Peel-Ply está sendo usado para colocar nas áreas onde você vai fazer colagem. Depois você remove ele e não precisa mais lixar. Aquela área fica excelente para fazer uma colagem. Então, em construção de barcos, onde vai colocar toda a estrutura, se coloca as faixas de Peel-Ply, depois se remove e já cola a estrutura sem uma lixa. O pessoal de lixa não gostou muito disso, né? Mas acabou com o pó do lixamento nos sistemas de adesivagem de estruturas. Ele funciona para isso também. Então, ele funciona para colocar as peças em cima e também como uma preparação de superfície para a colagem. Outro material que a gente usou, que é esse verde, é a mídia flow. Ela facilita a resina fluir por ela. É uma mídia que deixa fluir a resina com maior facilidade. E outro material que nós utilizamos foram artérias, para direcionar as resinas e distribuir para onde eu quero. Antes, o processo de infusão, simplesmente você colocava uma mangueira e deixava ele definir para onde você quer. Hoje, nós temos várias opções de até dizer, eu quero que você vá para lá, faça a curva e volte aqui. Com esse sistema de artérias. Então, criando artérias primárias, artérias secundárias, juntando com a mídia flow. Aqui a gente quis fazer um mix para vocês verem as várias possibilidades. Então, com tudo isso, o importante é vocês terem o máximo de informação antes de começar a fazer um processo de infusão. Tá? A peça já polimerizou. Veja que isso aqui cola e cola muito. Né? Como o Luiz comentou, aonde a gente coloca o tech tape, a gente tem que evitar de pôr desmoldante. Por isso que aderiu dessa forma. Mas tem que aderir assim, para garantir uma boa vedação. Se tiver solto, na hora que der o vácuo, isso é tudo puxado para dentro. Tá? Importante ter uma área de colagem bem definida e que você não aplique desmoldante. Tá? O Luiz agora vai tirar o Peel-Ply, olha, veja como é que sai o material. Ó. Ele desmolda completamente tudo. Se não tivesse ele, esse material ficaria preso na peça, eu não conseguiria remover depois. Tá?
Tá bom de resina, hein? Deixou até a fibra seca aqui, ó. Levantou? Agora que é o problema, né, Luiz? Esperar polimerizar bem. Agora essa peça vai demorar um pouco mais, por quê? Lembra que eu falei a redução de consumo de resina, né? Então ela vai demorar muito mais tempo do que uma peça injetada, porque tem pouca resina aqui. Então o processo de polimerização, por causa da espessura, do teor de resina, vai demorar mais tempo, né? Para ela gerar resistência. E com isso me dificulta eu tirar ela muito prematuramente. Eu tenho que aguardar mais tempo para poder desmoldar, né? Por favor, é um prazer. Na moldagem de tanques para guarda de produto químico, ou para tanques de galvanoplastia, quanto tempo a gente leva, em média, para evitar a fratura do tanque em função dessa diminuição de resina? Mas aí você está falando da barreira química ou a questão estrutural? O tanque normalmente é feito por processo de filamento contínuo. O processo de filamento contínuo já ele faz peças em torno de 70% de reforço. Para tanques, não, o mais recomendado para tanques redondos, cilindros, tal, são processos de filamento contínuo. Porque você tem uma maior resistência nos fios contínuos e você consegue criar peças que vocês quiserem ir. A gente vai, o último que ficar, a gente vai dar o barquinho, né? Então, agora se... Obrigado, viu, gente? Obrigado aí, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente na Almaco, vai ser um prazer, viu? Obrigado mesmo. Quanto maior a peça, depende das artérias e tudo mais. Falou, ok, sempre a dispor. Mas se a peça tiver bastante espessura, até flui. O problema é fazer uma peça fina, delgada. Obrigado, tudo bem? Tudo jóia. É o seguinte, nós estamos querendo montar uma sala de laminação e compósito Certo. na aviação do Exército e está sendo construída um outro hangar. A aviação do Exército? Onde você